Bom, chegamos aqui numa aula muito importante, onde a gente vai definir o ponto de equilíbrio da minha confeitaria, onde a gente vai definir aí a meta de faturamento, quanto que eu preciso vender todos os meses para poder ter salário, para cobrir todos os custos da minha confeitaria. Então, para você chegar aqui nessa parte, você já tem que ter preenchido lá o seu salário, tem que ter definido o seu Prolabore. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um Prolabore de R$ 1.500. Eu defini lá, coloquei, e eu preciso, não é o que eu quero, o meu custo de vida hoje, né? Para eu poder ficar tranquila e não precisar procurar outro trabalho, eu preciso de R$ 1.500. Esse vai ser o nosso primeiro objetivo, que a sua confeitaria consiga, né, te dar um salário livre. Aí eu mapeei lá e eu tenho R$ 300 de. É isso mesmo. 300 ou 200? 200. Eu tenho R$ 200 de despesa financeira, Jaque. Eu tenho R$ 200 de despesa financeira. Parcelamento de curso, mentoria, alguma coisa, eu tenho R$ 200. Esse ponto de equilíbrio, a gente vai vir aqui, a gente vai estabelecer ele todos os meses, né? Todos os meses, ali no comecinho do mês, eu vou revisitar aqui. E o meu custo operacional, até porque, gente, eu sempre tenho que estar, eu posso reduzir algum custo? Se eu reduzo o custo, se eu consigo pagar tudo, mais dinheiro entra para minha confeitaria, mais lucro eu tenho para poder reinvestir, para poder crescer, para poder fazer uma retirada pessoal e comprar algo pessoal, né? Também. Então eu preciso revisitar isso daqui todos os meses. Vamos imaginar aí que o custo operacional hoje da minha confeitaria é de R$ 1.300, tá? Totalizando aí um CFM de R$ 3.000. Aqui a gente ainda não colocou lucro, tá? Então, ó, eu coloquei o custo operacional da minha confeitaria, R$ 1.300. Eu coloquei o meu Prolabore, que é o meu salário de R$ 1.500, e eu coloquei as despesas financeiras. Parcelamento ali de dívida, ou de investimento em curso, ou investimento de equipamento que eu tenho ali uma parcela que eu estou pagando R$ 200. Eu posso colocar aqui o lucro, né? Eu vou colocar o lucro desejado aqui de R$ 1.000, tá? Próximo passo aqui, deixa eu até zerar aqui para explicar para vocês. O que eu tenho aqui? 1.300 do custo operacional, 1.500 de Prolabore, 200 da despesa financeira, R$ 1.000 do lucro desejado, totalizando aí R$ 4.000, tá? Agora, isso daqui é o que eu tenho que faturar, já que eu tenho que faturar R$ 4.000 por mês? Não, gente, porque lembra que o nosso preço, ó, o nosso preço, ele é composto por ingrediente e embalagem, todo mundo lembra disso. Deixa eu mudar a cor aqui para poder ficar diferente. O nosso preço, ele é composto por ingrediente e embalagem, que é o que a gente chama de CMV. Então, uma porcentagem do meu preço é ingrediente e embalagem. A gente vai contar aqui, né, que no máximo do meu preço tem que ser 30% de ingrediente e embalagem. No máximo 30%. Se você tiver um produto que tenha menos de 30%, melhor ainda, né? O que a gente tem ainda no nosso preço aqui? A gente tem despesa de venda. Então, uma fatiazinha é despesa de venda. O que é essa despesa de venda, Jaque? É uma entrega que eu tive que fazer para o meu cliente. É a taxa da maquininha de cartão. É a taxa do iFood, né? A gente tem a despesa de venda. E o restante, vai ficar justamente vermelho. Não queria, devia ter feito em azul. Mas o restante tinha que ser ao contrário, tá? Não fazer ao contrário? Deixa eu fazer ao contrário, peraí. Para vocês conseguirem entender. Vou repetir isso daqui.
Pronto, ó. Repetir aqui para ficar bonitinho para vocês verem. A gente tem, esse daqui é o meu preço. Do meu preço, a gente tem uma parte que é o CMV, ingrediente e embalagem. O recomendado aí é que esse CMV fique no máximo 30%, tá? Depende aí, já que eu trabalho em casa, eu tenho um custo operacional baixo, né? Aí a gente vai analisar cada situação. No geral, 30%, se você trabalhar em casa, não tiver funcionário, até 40% a gente consegue, tá? Mas isso a gente precisa definir individualmente. Despesa financeira, desculpa, despesa de venda. Despesa de venda aqui, gente, é aquela despesa que eu tenho somente se a venda ocorrer. Entrega, taxa da maquininha de cartão, imposto, se você paga, eu tenho que pagar imposto sobre venda, tudo isso é despesa de venda. E eu tenho a margem de contribuição, que é o dinheiro que entra para minha confeitaria. Esse dinheiro que entra, ele vai pagar o quê, gente? Ele vai pagar o meu salário, ele vai pagar o meu custo operacional e ele vai pagar as despesas financeiras. Então, a margem de contribuição, gente, que legal isso aqui, é que vai pagar esses R$ 4.000. Como que eu sei quanto foi a minha margem de contribuição? Eu sei, eu posso aqui planejar, mas eu só vou saber a minha margem de contribuição lá no final do mês, quando eu fizer o fechamento do meu mês. Então, margem de contribuição, o lucro, né? Sempre ele é um resultado. Eu sei ali no final do mês quanto foi a minha margem de contribuição, quanto entrou de dinheiro para minha confeitaria. Só que eu preciso, para poder definir o meu ponto de equilíbrio, eu preciso da margem de contribuição. Então, aqui, com relação a planejamento e para a gente poder ter um norte, a gente vai trabalhar com duas margens. A gente vai trabalhar com, e isso daqui a gente chama de margem teórica, né? Para eu poder definir aqui com vocês, a gente vai trabalhar com uma margem de 50%. Então, já que eu precifico os meus produtos, o meu CMV está no máximo 35%. Então, a gente vai trabalhar com uma margem de 50%. O que isso quer dizer? Que de cada venda, 50% desse valor entra de dinheiro para a sua confeitaria. Então, olha comigo aqui, ó. Se eu tivesse uma margem de contribuição de 50%, a planilha já fala aqui para mim. A sua meta de faturamento mensal tem que ser de R$ 8.000, R$ 2.000 por semana. E aí, dependendo do dia que você trabalhar, eu trabalho 6 dias na semana, já. A minha meta diária é de R$ 333. Não, eu trabalho 5 dias, desculpa. Então, a sua meta de venda diária é de R$ 400. Gente, isso daqui é uma margem teórica. A gente, conforme você for fazendo o fechamento do mês, a gente vai saber qual que foi a sua margem de contribuição realmente, tá? Para isso, eu preciso fazer o caixa certinho, eu preciso fazer, né, o meu controle de estoque aí certinho para saber quanto foi a minha margem de contribuição dentro daquele mês. Já que o meu CMV está acima de 30%, eu não sei o meu CMV, então eu vou estabelecer aqui junto com você uma margem de contribuição de 35%. A gente trabalha aqui com esse planejamento com duas margens teóricas, de 50% e de 35%, tá? Vamos ver o que acontece? Então, se a minha margem teórica, né, for de 35%, gente, eu não tenho que vender 8.000 agora. Eu tenho que vender R$ 11.428.
Por isso que eu preciso ficar de olho no CMV dos meus produtos. Por isso que eu preciso precificar e eu preciso garantir que essa venda traga dinheiro para minha confeitaria, tá? Se os meus produtos estão precificados, a minha margem é de 50%. 50% aqui, gente, é entrada. Cada venda traz 50% de dinheiro. Por exemplo, eu vendi um bolo por R$100 e a margem de contribuição é de 50%. Então, R$50 entrou para minha confeitaria. Aqui, a minha margem é de 35%. Eu vendi o bolo por R$100, R$75 foi custo, R$35 entrou para minha confeitaria. Então, nesse caso aqui, eu tenho que faturar 11.428, minha meta mensal é de 2.857, a minha meta diária é de R$571, trabalhando 5 dias na semana, tá? Então, aqui é onde já vem a hora da verdade. Lembrando, aqui a gente está planejando. Lá no caixa é que a gente vai saber o que realmente aconteceu. Quanto foi mesmo o meu custo operacional? Quanto foi realmente o meu prolabore? Né? Eu planejei 1.500, mas eu tirei 2.000 lá. Né? Tive um imprevisto, algo, uma conta pessoal. O caixa é que vai falar a verdade. E o controle de caixa é diário. Todos os dias eu preciso ficar de olho ali para saber o que está acontecendo, tá? Aí a gente vai vir aqui para essa parte aqui das 3 metas, né? Por que eu estabeleci aqui essas 3 metas? Porque eu tenho uma aluna que chega aqui e assusta. Fala, meu Deus do céu, eu tô faturando R$2.000 por mês e aqui a planilha tá falando que eu tenho que faturar 8.000. Olha como você vê, como você tá distante da realidade. Tô faturando 2.000. Não pode ser esse custo operacional. Não pode ser esse prolabore. Não dá para ter lucro ainda. Isso daqui já vai te dando norte aí da realidade, do que está acontecendo realmente com você, tá? Então aqui a gente faz uma meta mínima. O que tem essa meta mínima? Essa meta mínima, ela coloca o meu custo operacional, 1.300, mais o meu prolabore. Seria uma meta aí de R$2.800, né? De R$2.800. Então, ó, vamos zerar essa parte e vamos zerar essa parte. Você colocando somente o custo operacional e o prolabore, com uma margem de contribuição de 50%, eu preciso faturar por mês 5.600 para que eu tenha livre o meu custo operacional mais o meu prolabore. Aqui, gente, a meta aceitável, ela coloca também a sua despesa financeira. Então, seria aí R$6.000. E a sua meta ideal, ele já coloca o lucro desejado, os R$1.000, que seria os R$8.000 por mês, tá? O que você pode fazer? Você pode planejar aí, né? Então eu não quero 1.500 de prolabore, não, né? Eu só quero o custo operacional. E se eu trabalhar sem ter isso daqui, a ideia disso daqui é te trazer clareza, tá? É te trazer clareza. Já que se eu não tiver salário e eu conseguir pagar tudo sem salário, tá? Sem salário. R$1.500 e sem lucro. R$3.000. Meta mínima. Ai, meu Deus do céu, mas dentro do meu salário eu coloquei água, luz, gás, eu não vou conseguir pagar. Gente, isso daqui é para te trazer clareza, tá? Isso daqui você vai saber quanto que você precisa faturar. E quando a gente fizer, eu faço isso na consultoria financeira, né, o acompanhamento com vocês, quando você fez ali um mês completo, a gente consegue saber
a sua margem de contribuição. A gente sabe a margem de contribuição no fechamento do mês, tá? Lá no fechamento do mês eu sei quanto foi a margem de contribuição real. Aqui a gente está planejando, a gente está fazendo o nosso planejamento com uma margem de contribuição teórica. Bora! Então, todo mundo definindo o ponto de equilíbrio, definindo aí as suas metas de venda mensal, semanal e diária.